Namastê a todos, boa tarde, seja bem-vindo aqui em nosso espaço, Caminho da Luz. O tema de nossa palestra hoje é o papel dos extraterrestres após 2019, essa chamada data limite, né, do trabalho aí do Chico Xavier. Então vamos tentar entender. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ela termina com a explosão de 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, com a inauguração da era nuclear. Já se sabia que poucos anos depois o mundo entraria na possibilidade de sua autodestruição. Tanto que, em 1949, os russos explodem sua primeira bomba atômica, com todos os planos roubados dos Estados Unidos, pelo serviço secreto russo, por espiões russos, né? É um caso muito interessante. Os Estados Unidos fez o projeto Manhattan, tentando criar a maior proteção possível, com toda... Mesmo assim, o serviço secreto russo roubou todos os planos da bomba atômica americana, levou para a União Soviética e, poucos anos depois, explodiu a primeira bomba atômica soviética. E começou a chamada Guerra Fria. Ok? Os mentores do plano astral Terra, os mentores do projeto Terra, né, sabiam que o nosso planeta estava no fim. Estaríamos próximos a uma grande transição planetária, sem precedentes na história da civilização, o chamado Apocalipse bíblico, o Apocalipse previsto por grandes profetas, como Nostradamus, João Evangelista e muitos outros profetas por aí, né? Edgar Cayce, grandes sensitivos. No entanto, houve um conclave nas estrelas em 1947. Essa é a chave da coisa. Em 1947, o Comando Astra isso aqui o Chico Xavier não falou. Em 1947 houve um conclave nas estrelas para decidir os destinos de nossa civilização após o... Então, praticamente tinha uma ala neste conclave que tinha programado o Apocalipse para a década de 60. Então, na década de 60, estava tudo acertado para o planeta entrar, a Terra entrar numa guerra nuclear total. Que era o começo do fim. E nós sabemos que os 2 países, mais a França e a Inglaterra, na década de 60, tinha um arsenal suficiente para destruir a Terra mais de 100 vezes. Não é uma só, mas de 100 vezes. A quantidade de armas nucleares estocada nos arsenais russos e americanos. E se um jogasse tudo contra o outro, praticamente a Terra jamais seria a mesma. Bilhões iriam morrer nessa guerra. E essa era a guerra, o final que os profetas tinham previstos, que Edgar Cayce tinha previsto, que Nostradamus, fora a catástrofe geológica que viria depois a esse holocausto nuclear. No entanto,
Neste conclave especial, uma turma falou: vamos intervir. E impedir que isso aconteça. Tá? E isso foi feito. Aqui houve a chegada dos discos voadores na Terra. Se vocês fizerem uma pesquisa, gostarem de ufologia, vocês vão ver que 47 é o ano do início da grande onda de aparição dos discos voadores na Terra. Isso porque houve uma decisão do alto. Ninguém falava sobre isso antes dessa data. Só que aí, a partir desse momento, começou realmente uma intervenção. Os negros começaram a aparecer no mundo inteiro, e abduzir pessoas. Chocando todos os governos estabelecidos. E o foco era as autoridades. Eles sobrevoavam as bases militares. Eles desativavam todo o sistema de mísseis intercontinentais balísticos. Eles começaram a provocar o governo americano. Eles começaram a voar, os caças saíam atrás, e eles pintavam e bordavam com a sua tecnologia avançada em cima dessas autoridades. Ok? No mundo inteiro. Para que as autoridades não descartassem a sua presença. Era uma presença firme, clara e real. Aí chegou a segunda fase dessa intervenção. Então a primeira era a mostra. Mostrar ao mundo uma força superior. Ok? Mas eles não tinham o projeto de pousar em praça pública e de fazer aquele dia que a Terra parou, tá? Eles não... Esse tipo de intervenção ainda não estava aprovado. Nessa época, os ETs, que eram humanos, muito parecidos conosco, se disfarçavam e andavam no nosso meio. Chegavam a sentar e assistir palestras. Tá? Só que eles eram altos, bonitos, estranhos, diferentes. Mas sentavam fisicamente. Sentavam e assistiam palestra. Isso em várias partes do mundo. Aí eles escolheram laranjas eles davam contato para uma ou outra pessoa mais objetivo. E esses laranjas seriam o porta-voz deles, né, junto ao governo. Eles não podiam, pessoalmente, entrar em contato com o governo, com as autoridades. Por causa de um projeto deles e lei deles lá. Então, como os governos sabiam que eles eram real e eles existiam, quando eles pegavam esses laranjas, levavam a laranja para dentro da espaçonave, davam um contato amigável, conversavam, trocavam ideia, batia papo. Falavam: ó, sua missão é levar esse material aqui para o governo americano. Certo? E lá na Rússia a mesma coisa. Estava acontecendo no mundo inteiro, para as grandes autoridades militares que tinham poder nuclear.
Até enviaram material para o Papa. As autoridades do planeta todas receberam uma intervenção extraterrestre. E quando esse material chegava na mão do governo americano sabia que era extraterrestre o material. Sabia que isso era elo de ligação com uma inteligência sofisticada. E nesse material vinha uma advertência. Advertência aos governos e às potências. Vocês vão destruir o planeta. Mas se vocês fizerem isso, nós vamos terminar com o que vocês fizeram. Porque nós somos o dono desse projeto, não são vocês. O dono desse planeta aqui e do projeto Terra não somos nós encarnados. Nós somos usuários do projeto. E foram duros. Foram duros. Hoje, se você entrar na internet, tem um vídeo muito interessante aí, de um míssil sendo desativado por um disco voador. O míssil nuclear era lançado em forma de teste. Os cientistas estavam filmando com equipamento sofisticado o lançamento do míssil. O disco voador dá 3 raios, né? O míssil. A ogiva desgoverna. Filmado. Não. Porque é um teste, né? Não era um míssil armado. Mas é um teste de míssil, não um teste de bomba atômica. É um teste de míssil. Que fizeram muito durante a Guerra Fria. E os ETs iam lá, desativavam o míssil não tinha para onde ir. Porque o disco voador passava em cima de uma base americana, desativava todo o sistema eletrônico. Não precisava nem descer, só com a tecnologia deles. Demoravam 3, 4 meses para voltar à base operacional de novo. Não funcionava nada, parava tudo de funcionar. Mostrando poder sobre o ser humano, entendeu? Aquela primeira fase, para depois mandar os laranjas, falar, agora vocês vão ter que nos ouvir. E eles impediram a guerra nuclear na década de 60, por causa desses ultimatos aos governos. Se vocês assistirem a crise dos mísseis de Cuba, que ocorre em 62, os 13 dias que abalaram o mundo, tem um filme aí. Quase que o mundo entra num conflito nuclear. Mas por muito pouco. Aí vocês vão entender porque o Kennedy não deu a ordem para invadir Cuba. Porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria apertando o botão. E eles já tinham recebido esse ultimato das autoridades. Como esse projeto deu certo? E se você vai pegar tem um material na internet de um astronauta americano que é o 6º astronauta a pisar na Lua, é o Edgar Mitchell. Ele vai estar falando a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Os ETs interviram numa guerra nuclear na Terra. O 6º astronauta a pisar na Lua. Não é qualquer pessoa. Entendeu? Então é uma autoridade americana falando que os ETs existem e eles impediram a guerra nuclear. Era muito comum, nessa década de 60, acontecer o seguinte fenômeno. Você estava viajando por uma estrada, à noite, aí vinha um disco voador, seu carro parava de funcionar, o disco voador descia, saía 2 caras lá de dentro, bonitos, altos, loiros, olhos azuis, aquela coisa toda, chance. Ia lá trocar uma ideia com você. How, aquela coisa dele. Viemos em paz. Né? E batia um papo com você, conversar com você, né? Pegava o seu endereço, onde você mora? Vou tomar um café lá com você, tal, tranquilo, né? Aí o ET subia no disco voador, ia embora, o cara ia embora. 2 meses depois, tocava a campainha na sua casa, abria a porta do ET.
Vim aqui tomar um café. Disfarçado de humano, sabe? Tava com roupas normais, não com aquele macacão, aquela coisa dele. E aí entrava na sua casa, sentava, tomava um café com você, passava a tarde inteira trocando ideia, conversando, respondendo perguntas, dialogando, depois tchau, tchau, Raul, vou embora, tá? Semana que vem não é volta. Era assim. E o governo americano sabia que era assim. Aí teve uma reunião na ONU sobre discos voadores, sobre ETs. Presta atenção, tudo. De repente tem uma mulher sentada na plateia, sem crachá. O que essa mulher está fazendo aí? Quem que é ela? A hora que os caras questionaram quem que ela era, ela levantou, sorriu, correu, entrou no corredor, as autoridades foram atrás dela, tum, sumiu, do nada. Ninguém achou mais ela. Estava lá assistindo. O que vocês vão falar? Fisicamente, estou falando, não estou falando nada espiritualmente não, tá?